Juventude. Nesta fase da vida, o céu é o limite. Tempo de experimentar, de se conhecer e, para muitos, até mesmo de ousar. E por falar em ousadia, os jovens de hoje parecem mesmo gostar de chamar ainda mais a atenção. Através das redes sociais, eles expõem a vida, as ideias, o modo de ser e pensar. Por exemplo, a nova geração não parece se importar muito com a questão de gênero e a diferença entre o masculino e o feminino parece estar cada vez menor. Mas será que esse novo modo de viver a vida funciona para todo mundo? Jaden Smith, filho do famoso ator Will Smith, parece ter se adaptado bem à nova realidade. O garoto vira e mexe é notícia por conta de suas roupas. Jaden usa saias, vestidos e até já participou de uma campanha de grife feminina ao lado de garotas e vestido como uma. E o ator mirim não é o único jovem transgressor que tenta romper com os antigos padrões. Na internet, perfis em redes sociais mostram que muitos adolescentes também são adeptos a essa nova onda. Mas como ficam os pais nessas horas diante de tanta informação e de tantas mudanças? Em entrevista, Will Smith deu voz àqueles que assistem aos filhos crescerem no mundo de hoje. Sobre o estilo polêmico de seu filho, ele declarou: Jaden não tem medo de nada, ele é capaz de fazer qualquer coisa, sabe? Então, ver isso como pai é assustador, aterrorizante mesmo. Mas ele está completamente disposto a viver e morrer por suas próprias decisões artísticas, sem se preocupar com o que as pessoas pensam. Lidar com mudanças pode ser realmente complicado, ainda mais quando assistidas diretamente através do comportamento dos filhos. Cabelo colorido, roupas ousadas, piercings e tatuagens. Garantir a boa criação dos filhos no mundo de hoje pode se tornar um verdadeiro desafio. Nunca foi tão difícil ser mãe, ser pai hoje em dia, não é verdade? Às vezes você mãe e você pai pensa assim, é uma competição injusta. Como que eu posso educar o meu filho diante de tantos desafios, de tantos apelos que o mundo lança na direção dos meus filhos, dos adolescentes na minha casa? Pois é, olha só essa imagem aqui, mãe e pai. Você sabe isso aqui, você aprendeu isso bem cedo na escola, não é isso? 2 mais 2 igual a 4. O que isso tem a ver com uma dica essencial para os pais saberem lidar com o comportamento dos filhos? Para você, mãe, você, pai, saber ser eficaz no seu comportamento com os seus filhos. Esta dica vai ajudar você a influenciar o comportamento dos seus filhos e até prever o comportamento dos seus filhos através do seu. Daqui a pouquinho eu vou dizer para você o que 2 mais 2 igual a 4 tem a ver com o seu comportamento como pai, como mãe. Será a dica dos pais e filhos de hoje. Fique por aí. Agora, eu gostaria de chamar a sua atenção para a história desta família. Ser padrasto, né? Hoje, cada vez mais, as famílias, as chamadas famílias mistas, né? Aquelas famílias onde pessoas que já tinham famílias anteriormente, filhos de outros relacionamentos, se unem, casam e agora elas são padrasto, madrasta e têm que lidar com os enteados, com os filhos do relacionamento anterior. Muito bem, isso é um desafio novo para muita gente e nem sempre é fácil. Foi isso que o Leopoldo passou como padrasto de três filhas. Veja só como era a vida em casa. Nice é mãe de 3 meninas e Leopoldo as criou como suas filhas. Os dois nunca tiveram muita paciência com elas. Eu era uma mãe muito brava, brigava muito com elas, batia, eu era muito nervosa e queria tudo do meu jeito, que elas fizessem tudo do meu jeito. Se elas não fizessem, eu ficava brava. Pedia para fazer as coisas, elas não faziam. Aí a mãe
deixava sobre a minha responsabilidade. Elas queriam sair e eu não deixava. Então, com isso, elas criaram muita raiva de mim. Além de desrespeitar os pais, as meninas também mentiam. As duas, a mais velha, elas mentiam, mas não era tanto, né? Que até a gente descobrir que elas mentiam, fazia coisa errada, é difícil pra gente. Com o tempo, a situação ficou ainda pior. No princípio, era muito complicado, porque minha mãe era muito fechada, não conversava com a gente e meu pai era muito controlador. Eu não tinha carinho da minha mãe e, como ela disse, a gente era fechada e eu respondia aos meus pais, eu cabulava a aula, eu fumava, eu bebia, porque eu não confiava em ninguém. Eu não confiava em ninguém e como eu não tinha minha mãe, eu pensava que não tinha mais ninguém no mundo e eu não tinha nada a perder. Então eu fazia tudo de errado porque eu pensava, é só uma vida, então eu vou aproveitar o mundo agora. Eu saía com minhas amigas, a gente bebia, eu levei até bebida alcoólica para a escola, assistia a aula bêbada. Para descontrair, quando a gente ia no parque, a gente fumava maconha, só para esquecer o vazio que a gente sentia. Eu me sentia vazia, eu não tinha carinho de absolutamente ninguém. Então, com a ausência da minha mãe, acabava tendo muita discussão e eu sempre respondia mais eles, eu brigava muito com as minhas irmãs, eu não obedecia meu pai de jeito nenhum. Leopoldo decidiu buscar ajuda na palestra Transformação Total de Pais e Filhos, com o Renato e a Cristiane Cardoso. Quando eu vim aqui assistir a palestra, aí já mudou totalmente. Eu acabei parando mais com aquele nervosismo que eu tinha, né? Com aquela brutalidade com minhas filhas. Aproximei mais delas. Como pai, hoje eu me sinto feliz e praticamente um pai. Eu comecei a vir mesmo porque eu vi diferença neles, o modo de tratar. Hoje eu vejo que eles estão diferentes e com a diferença deles eu mudei também, porque eu era uma pessoa muito arrogante. Eu comecei a me colocar no lugar dos meus pais, comecei a ver que o mundo não é tudo aquilo que os adolescentes pensam. Hoje em dia é uma maravilha, que a gente conversa, a gente brinca, a gente dá risada. A gente hoje em dia é uma transformação total. Muito interessante que foi o seu Leopoldo, né? O padrasto, que o primeiro a dar o passo para buscar ajuda para essa família. Normalmente é a mãe que faz isso, mas excelente, parabéns para o seu Leopoldo por dar este primeiro passo e ele acabou salvando a própria família e unindo a todos, né? E ele falou, hoje eu sou como o pai delas, né? Não me sinto um padrasto, mas como o pai. É o resultado da palestra Transformação Total para Pais e Filhos. Você está passando por algo semelhante na sua casa? Você não consegue mais conversar com seus filhos? Às vezes você se pergunta assim, que língua será que eu estou falando? Será que eu estou falando grego? Será que eu estou falando uma outra língua que o meu filho não me entende? Por que será que tudo que eu falo ele faz o contrário ou entende errado, entende da forma errada? Você não está conseguindo se comunicar com seu filho? Você tem tido muitas brigas, confrontos. Quando vai chegando esta época, né? Esse período da semana, fim de semana, você sabe, você teme, porque você sabe que vai acontecer algum tipo de confronto, seu filho querendo sair, sua filha querendo ir para a balada, e você falando, ai meu Deus, o que vai acontecer? E você fica com o coração na mão. Toda vez que o seu filho adolescente sai com os amigos no fim de semana, você não sabe o que vai acontecer. Você vê as notícias, você vê o que acontece com os jovens aí hoje em dia e você fica realmente apreensivo como mãe, como pai. E às vezes você se sente até mal pela maneira que você trata dos seus filhos. Você quer uma ajuda, você quer saber como lidar de maneira mais eficaz com os seus filhos?
Ligue agora para o número no seu vídeo, 0 Operadora 11 3573 3535. A equipe da Transformação Total de Pais e Filhos está à sua disposição para lhe dar uma ajuda, dar uma dica, lhe ouvir e também falar mais a respeito de como você pode receber ajuda através das palestras que nós fazemos aos domingos, 18 horas, na Transformação Total de Pais e Filhos. Nós temos uma pergunta de uma amiga que nos ligou e nós vamos ouvir agora e responder. Lembrando que quando você ligar, sua pergunta não vai ao ar, a não ser que você peça, que você dê essa permissão, tá bom? Se você quiser ligar e conversar com alguém, sua conversa será totalmente confidencial, não será difundida aqui no ar, tá? Vamos à pergunta da amiga agora. Eu gostaria de pedir um conselho. Minha filha Vitória é muito danada, muito rebelde, tem 11 anos. Ela não é de sair, mas ela é tupetuda, tudo fala, joga, eu falo uma coisa, a gente troca 2, 3, a minha mentira do céu, me dá de pegar e ligar na parede. Quer dizer que ela tem vontade, às vezes, de jogar a filha na parede, porque a filha responde, retruca com tudo. Primeira coisa, amiga, calma, calma, não é assim que você vai lidar com a sua filha. Aliás, quem sabe a sua filha está vendo exatamente em você uma imagem dela. Talvez, pelo que você falou, eu acho que provavelmente ela está vendo a figura dela mesma em você e, na verdade, ela somente está espelhando o que você tem feito para com ela. Porque você se mostra também nervosa, você mostra sem paciência, que a sua raiva fica à flor da pele, a ponto de você querer jogá-la contra a parede. Não é por aí, amiga. Não é por aí. Pai e mãe, preste atenção, você mãe, você pai, eu sou pai, eu sei que às vezes nós pais, quando nós não sabemos mais o que fazer, a nossa vontade é ou arrancar os cabelos ou arrancar os cabelos do nosso filho, né? Essa é a verdade, isso é um fato. Mas não é, você tem que entender que não é neste momento o melhor momento de você conversar, de você abrir a boca, porque provavelmente você vai xingar, você vai falar coisas erradas. Isso você só vai dar ao seu filho o exemplo do que ele não deve fazer. Lembre-se que os filhos, eles fazem muito mais aquilo que eles veem em nós do que aquilo que nós falamos para eles. Então, observe bem mais o seu comportamento, amiga. Se eu posso te dar uma dica hoje, com respeito à sua filha de 11 anos, que responde, que retruca, se eu posso te dar uma dica, é que você tem que modelar para ela o exemplo do que você quer que ela seja. Então você não pode ser aquela mãe que fica gritando, que fica xingando, que fica batendo, que se mostra descontrolada, porque se você se mostrar descontrolada, a sua filha também vai perder o controle, ok? Veja só, por exemplo, a situação da Alzemira e da Elamin, mãe e filha. Elas eram como inimigas. Veja que enquanto as duas batiam de frente, não chegavam a lugar nenhum, até que a mãe aprendeu uma maneira diferente de lidar com isso. Preste atenção. A Alzemira não tinha uma boa relação com a filha Elamin. Então ela saía de casa, chegava de madrugada, brigava demais em casa, a gente discutia muito, ela chegava a fugir de mim. Com os amigos, na escola, no trabalho, eu era engraçada, eu era divertida, fazia todo mundo rir, mas dentro de casa eu já era quieta, eu já era fechada. Até hoje eu ainda não sei como eu desenvolvi um ódio pela minha mãe. A mãe não sabia como lidar com a caçula. Comecei a oprimir muito ela, sabe? Teve uma vez que até agredi ela, né? Então a gente chegou a um ponto bem crítico. Era cobrança, era briga e eu respondia a ela, tratava ela mal. E era assim meu comportamento na época. Ela me respondia, ela sabe, ela é assim orgulhosa, ela desfazia de mim, sabe? Ela não tinha mãe, para dizer a verdade, ela me humilhava. Chegava do serviço, ficava sentada no sofá esperando ela retornar. Aí às vezes ela chegava bêbada, às vezes ela chegava, sabe, com os amigos, né? Chegava, passava direto, não conversava comigo, sabe? Aquilo ali cortava meu coração, né? Na verdade, o momento mais marcante para mim não foi nenhuma briga, foi quando eu percebi que ela já não estava mais insistindo, ela já não estava mais em cima de mim. E eu comecei a sentir um vazio muito grande. A Alzemira estava quase desistindo da filha. O momento assim mais crítico assim foi que ela, sabe, ela não me via mais como mãe. Eu me sentia assim como eu tinha perdido minha filha, sabe?
a mãe decidiu buscar ajuda na palestra e começou a colocar as dicas e orientações em prática. Comecei a ouvir o que o palestrante falava, né? Aí eu mudei de tática, né? E comecei a chamar ela como se eu fosse uma amiga dela. Aí eu comecei a chamar ela para perto, né? Ela chegava, eu sentava, falava: como que foi? Você gostou? O que aconteceu lá? O que tinha lá, sabe? Quais seus amigos que foram? Então eu comecei a ser amiga dela. Foi então que ela convidou a filha. Comecei nas palestras e a viver, a ouvir, a praticar, a pedir perdão, porque eu era muito orgulhosa. Então a primeira coisa que eu fiz foi: mãe, me desculpa pelo comportamento que eu estava tendo. E eu lembro que eu ainda fui sincera, falei: olha, vai ser difícil eu mudar, vai ter coisa que você ainda vai ter que ter paciência, mas eu quero e eu vou conseguir. E conseguiu mesmo. Hoje em dia, a gente estuda na mesma faculdade, a gente vai junto para a faculdade, a gente toma lanche junto, a gente vai para a praça, ela traz os amigos dela em casa, eu participo, né? Então é um ambiente assim mais agradável, né? Bem mais tranquila. Uma lição foi ver a minha mãe como a minha amiga, porque antes eu via como uma mãe assim, sabe, uma figura distante, longe, e hoje eu vi que já não é assim. Hoje ela é minha amiga mesmo, eu conto tudo para ela, se acontece algo engraçado a gente divide. A palestra foi fundamental nas nossas vidas, sabe? Mudou realmente, foi assim 100%. Esta palestra da transformação total de pais e filhos, que ajudou a Alzemira e a Elamin, mãe e filha, é o que você também receberá em forma de ajuda para resolver os problemas da convivência familiar. Você que é mãe, você que é pai, e você muitas vezes se sente péssimo com você mesmo, porque às vezes você briga de tal forma com seu filho e você perde a cabeça, e você depois se arrepende e fala: puxa, eu não devia ter falado assim com ela. Você, pai, às vezes fica pensando: poxa, a minha esposa olha para mim e espera de mim uma atitude no comportamento dos nossos filhos. Aí eu vou lá e peso demais a mão, e aí depois eu me arrependo. Depois eu me sinto mal, eu acabo estragando o relacionamento com os meus filhos, eu acabo distanciando mais os meus filhos de mim e acabo até causando separação com a minha esposa. Está acontecendo isso com você? Você sente-se mal e sente-se às vezes sem saber o que fazer para salvar o seu filho? Você não quer desistir, você sabe que você não pode, não deve desistir do seu filho, entregar o seu filho para a sociedade, entregar o seu filho para as drogas, abrir de mão, sabe, lavar as mãos e dizer: olha, eu não vou fazer mais nada. Você não quer fazer isso, mas você não sabe o que mais fazer. Nós vamos ajudá-lo. Preste atenção no que eu estou te falando. Nós vamos ajudá-lo na transformação total de pais e filhos. Pais e mães têm aprendido como resolver isso dentro de casa, de forma eficaz, sem violência, sem gritaria, sem xingamentos, sem ficar se estressando desnecessariamente e afastando o filho ainda mais de si. Veja agora, nesta matéria, como muitos pais, especialmente pai, a figura masculina, que cada vez mais tem sido ausente na educação dos filhos, como os pais, homens, têm aprendido a ser pais mais eficazes, maridos mais eficazes, que os seus filhos sabem respeitar dentro de casa. E neste domingo às 18 horas, você, como eles, poderá estar aqui com a gente e assistir à palestra. Preste atenção. Eles são brasileiros, charmosos, famosos e muito queridos pelo público. Além dessas semelhanças, Wagner Moura e Marcos Mion têm mais uma coisa em comum. Eles dão um show quando o assunto é paternidade. Apesar da correria do trabalho, os dois não medem esforços para estarem presentes na vida de seus filhos e fazem questão de mostrar o amor que sentem por eles. Nos dias de hoje, ainda é comum fazer da mãe a única responsável pela criação dos filhos e a do pai é de um papel coadjuvante. Mas a participação do pai é essencial, pois afeta no desenvolvimento e na personalidade da criança até a fase adulta. De acordo com um estudo realizado pela Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos, revela que a figura paterna na infância pode ser mais importante que a materna.
Isso porque as crianças sentem mais a rejeição se ela for do pai. Em meio a tantas mudanças e descobertas, os desafios sempre aumentam. E é por isso que a palestra Transformação Total de Pais e Filhos é tão procurada, para alcançar o sucesso no relacionamento familiar. Hoje em dia é muito difícil educar um filho, então a palestra ajuda a gente com isso, ajuda a gente a entender a cabeça dos adolescentes, dos jovens, ajuda a gente a entrar no mundinho deles. Então é muito importante essa palestra, ela ajuda bastante. A preocupação hoje em criar os filhos de uma maneira mais saudável, principalmente emocionalmente, né? Para que ali na frente não sofram distúrbios que a gente vem ver por aí no mundo afora. No meu caso, eu sou um pouco rígido e a forma de falar às vezes não é a certa, né? A gente vai falar uma palavra mais dura, mais agressiva, né? E a gente aqui na palestra, a gente aprendeu e aprende cada dia que não é assim que funciona, né? É mais por ensinamento, não por imposição, né? Antes era discussão, não entendia direito as crianças, chegava da escola, ficava nervoso porque eu ia buscar na escola, vinha contando como era, não tinha paciência porque o dia foi estressante. Antes sempre é assim, né? Você não sabe conversar, você não sabe se explicar, não sabe se expressar. O aprender a conversar, né? Não é você exigir, exigir que a criança tenha respeito por você se você não consegue respeitá-la antes. Assim como o filho deve respeitar os pais têm que respeitar também, né? Por mais que seja contra a sua visão da vida, mas você tem, é o direito dele de escolher essa vida, é o direito dele. Mas isso não quer dizer que eu não vou ser pai, ser mãe. Isso não quer dizer que eu não vou mais falar com essa criança, com esse jovem. Pelo contrário, agora mesmo que eu vou falar mais, agora mesmo que eu vou dar mais atenção. Mostrar para ele que, independente do que ele faz ou que ele continua sendo meu filho, a minha filha. Participar das palestras é o que vai fazer com que o bom relacionamento exista na sua família. Hoje, se o meu filho Andrés agir de um certo jeito, eu já vou pensar duas vezes como tomar aquela decisão de corrigir ele. Hoje eu consigo ouvir mais eles, vou para a escola. E assim, agora virou regra. Vou para a escola e pergunto, como foi o dia? A gente vai ficando mais calmo, vai conseguindo conversar mais. É o dia a dia, a gente vai mudando no dia a dia e realmente o nosso dia a dia tem mudado. Antes a gente discutia bastante, eu discutia bastante com a minha mãe também. E essa palestra me ajuda a também entender o lado deles e eles entendem o meu também, então tá sendo bem legal. Como você forma a criança para a vida? Primeira coisa, para você formar alguém, você tem que estar em forma. Ou seja, você tem que, mais do que poder falar, ensinar, você tem que ser exemplo. Contra fatos, não há argumentos. Quando você coloca em prática, a transformação acontece. Colocamos a família em primeiro lugar. A gente ficou mais unido, a ouvir as palestras estão aumentando cada vez mais a união. Participe! A palestra Transformação Total de Pais e Filhos com Renato Cardoso acontece neste domingo, às 18 horas no Templo de Salomão. Entrada e estacionamento gratuitos. É muito bom ver pais, a figura masculina, acompanhando suas esposas e muitas vezes com os filhos, as famílias chegando nesta palestra. Nem sempre a família inteira vem, às vezes vem só um, vem o pai, vem o padrasto, vem só a mãe, às vezes vem só o jovem buscar ajuda para a família inteira, mas a palestra está aberta a todos. E a palestra é gratuita. Quero enfatizar aqui, muitas pessoas estão ligando para a gente perguntando quanto custa a palestra. Não custa nada. Basta você chegar aqui antes das 18 horas, as portas se fecham 18 horas. Chegue antes das 18, a palestra começa pontualmente neste horário. Há estacionamento para o seu carro, seguro e gratuito. Há também creche para os seus filhos pequenos. Nós vamos ajudá-lo a salvar o seu filho, salvar a sua família, ser um pai, uma mãe mais eficaz, aprender a maneira inteligente de influenciar o seu filho. Neste domingo, às 18 horas, venha participar com a gente aqui na Transformação Total de Pais e Filhos. Se você tem alguma pergunta, quer tirar alguma dúvida, precisa de ajuda com o seu caso em particular, ligue agora para 0 Operadora 11 3573
3535. Se você não conseguir, continue insistindo, porque são muitas pessoas ligando, mas você será atendido. Agora vamos à dica para pais e filhos de hoje. Vamos lá. Eu mostrei no início do programa esta imagem, 2 mais 2 são 4. O que isso tem a ver com pais e filhos? Uma dica muito importante. Olha só, você sabe que a criança, quando ela vai para a escola e ela começa a aprender os conceitos básicos da matemática, como 2 mais 2 são 4, aquilo ali no início para ela não faz muito sentido. Mas como assim 2 mais 2 igual a 4? Aquilo não tem muito sentido inicialmente. Depois as coisas começam a fazer mais sentido para a criança. E a partir daquele momento, ela passa a contar com aquilo. Ela já sabe que aquilo ali sempre vai ser assim. Ou seja, 2 mais 2 sempre será 4. E aquilo não vai mudar. Agora imagine se isso não acontecesse. Imagine se a criança aprendesse que 2 mais 2 é igual a 4, inicialmente. Depois, mais na frente, chegasse alguém e falasse, não, 2 mais 2 não é 4, 2 mais 2 é 7. A criança iria ficar toda confusa, porque perdeu a previsibilidade, perdeu aquela coisa que ela estabeleceu como certa. O que isso tem a ver com pais e filhos? O que acontece muitas vezes com os pais, onde os pais erram, é que eles mudam demais as regras. Os pais mudam demais as regras. Ou seja, um dia o pai diz, olha, agora vai ser assim. Aí o filho ouve aquilo, vai ser assim. Daqui a pouquinho o pai está com pressa, no dia seguinte, na semana seguinte o pai está atarefado, estressado e aquela regra que ele estabeleceu semana passada, ele já não cumpre. O próprio pai não cumpre a regra. Quer dizer, ele tinha dito 2 mais 2 é 4, agora 2 mais 2 não é mais 4. Agora 2 mais 2, a criança não sabe mais o que é, não é? Porque o comportamento do pai mudou. Por exemplo, o seu filho, você diz, olha, agora a partir de hoje você tem que arrumar o seu quarto. A partir de hoje, você é responsável de arrumar o quarto. E a criança ouve aquilo. E aí quando a criança não arruma o quarto, o filho não arruma o quarto, você grita, você xinga, você briga com o seu filho, você não arrumou o quarto, você tem que arrumar o seu quarto e tal, e você entra naquele embate com o seu filho. Aí na semana seguinte, o filho não arruma o quarto, mas você tem uma visita chegando em casa, você fica com aquela vergonha, aí você vai lá correndo e você arruma o quarto do seu filho. Então, quer dizer, você mesmo quebrou aquela regra que você havia estabelecido. E o que a criança aprendeu, o que ela aprendeu foi o seguinte, se eu não arrumar o meu quarto e resistir por tempo suficiente, minha mãe vai lá e vai arrumar para mim, especialmente se alguém vier nos visitar. Então, pai ou mãe, não se esqueça, se você determinou que 2 mais 2 é 4, seja consistente na sua regra. Se há uma coisa que os pais precisam aprender é ter consistência nas regras, nos limites, na educação que eles colocam dentro de casa para o filho. Os filhos precisam disso, ainda que eles xinguem, ainda que eles briguem, ainda que eles gemam, mas eles precisam desta consistência, ok? Essa é a dica de pais e filhos para hoje. Educar um filho nunca foi tão difícil como nos dias atuais. A relação entre pais e filhos tem enfrentado grandes desafios. Filhos independentes, pais preocupados. Pais irresponsáveis, filhos desregrados. A origem de tantos conflitos são as diferenças entre gerações. E a solução é encontrar o equilíbrio entre elas. Aprenda na palestra para a transformação total de pais e filhos, neste domingo às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. A entrada é gratuita. E a gente fala que normalmente com os pais que têm problemas com os filhos e tende a ser, a idade do problema tende a acontecer a partir dos 11, 12 anos, quando o filho começa a entrar na adolescência, não é? E esse é o período mais crítico. Porém, pais inteligentes não esperam que os filhos cheguem na adolescência. Muitos pais que vêm às nossas palestras são pais de primeira viagem, são pais de filhos pequenos, 4, 5 anos. Eles querem aprender já para não errar lá na frente. Você, pai inteligente, esteja com a gente nesta palestra Transformação Total de Pais e Filhos,
neste domingo às 18 horas, aqui no Templo de Salomão. Mais detalhes no nosso site escoladoamorresponde.com ou ligue agora para 011 3573 3535. Daqui a pouquinho a gente volta para responder perguntas dos nossos alunos. Fiquem com a gente. Qualquer que seja a sua fase de solteiro, se está só, esperando, paquerando, ficando, namorando, colando os pedaços do seu coração, divorciado, viúvo ou enrolado. O livro Namoro Blindado ajudará você a se situar para não se perder no mundo cada vez mais complicado dos relacionamentos modernos. Anos de experiência garantiram a Renato e Cristiane Cardoso a autoridade para falar que a maioria dos divórcios começa no namoro. O livro Namoro Blindado abre os seus olhos e lhe mostra na prática como agir. É um manual para qualquer idade, da adolescência aos solteiros mais maduros. Afinal, nunca é cedo nem tarde demais para aprender o amor inteligente. Livro Namoro Blindado, o manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Adquira já o seu nas principais livrarias do país. Mais informações, acesse namoroblindado.com. O seu relacionamento à prova de coração partido. Um novo conceito de entretenimento está ao seu alcance. É o Univer, a maior coleção de vídeos cristãos como você nunca viu. Com o Univer, você assiste a uma infinidade de séries exclusivas sobre fé, sucesso e vida 2. Acompanha também uma seleção especial de filmes, documentários e séries cristãs. Além de desenhos bíblicos, assiste aos clipes das melhores músicas gospel e ainda tem acesso às principais reuniões do Templo de Salomão, ao vivo, do seu computador, tablet ou smartphone. Assine já. Acesse univerparacrer.com. Com o aumento do número de separações, pessoas que não querem mais errar têm buscado informações confiáveis sobre divórcio e recasamento. Hoje é mais comum entrar em um relacionamento com alguém que já foi casado. Muitos divorciados querem recomeçar a vida no amor e outros, ainda casados, têm considerado o divórcio. Mas, para quem é da fé, um recomeço não basta. É imprescindível seguir a palavra de Deus. No áudio estudo Divórcio e Recasamento à Luz da Bíblia, Renato e Cristiane Cardoso esclarecem: em que circunstâncias um cristão pode divorciar? E se divorciar, pode casar novamente? O que é o divórcio para Deus? Livre-se das dúvidas para decidir certo definitivamente, sem medo ou culpa. Áudio estudo em CD, Divórcio e Recasamento à Luz da Bíblia, com os autores de Casamento Blindado. Peça agora para entrega em sua casa pelo site casamentoblindado.com ou pelo Televendas 21 3296 9393. Perguntar é uma das melhores formas de aprender. Então vamos prestar atenção agora nas perguntas de outros alunos que você também poderá aprender com as dúvidas deles. E se você tem uma pergunta e gostaria de enviá-la para o programa, você está passando por algum tipo de conflito, dificuldade dentro da sua casa, pergunta sobre pais e filhos, sobre a convivência familiar, você pode enviá-la para o programa através do site escoladoamorresponde.com. E para nos ajudar aqui nas perguntas, nós temos os nossos colegas professores Victor e Bianca. Tudo bem? Olá, Renato. Tudo bem, Renato. Vamos lá, então, a primeira pergunta do amigo. Éramos uma família feliz e unida. Meu filho, 25 anos, iniciou um namoro, achamos errado. Ela também não gostava de nós. Descobrimos pela net o casamento já marcado. Foi um golpe e tremenda decepção.
E mesmo falando com ele, foi uma decepção, principalmente porque após 3 dias apareceu sem nos comunicar com a aliança, ficando noivo. Faltam 3 meses para o casamento. Não conhecemos a família da moça. Até pensamos em não irmos ao casamento, mas dizem que hoje é assim. Por favor, nos ajude. Ok, situação não muito incomum hoje em dia. Infelizmente, essa falta de comunicação ali com os pais e essa independência dos filhos ali. Tudo bem que ele já tem 25 anos, mas nada justifica ele ter avisado realmente ao pai. No caso agora do pai, no caso do senhor que já está nessa situação, criar um problema, deixar de ir ao casamento, criar uma grande confusão, só vai aumentar agora o problema. O filho errou? Com certeza. Errou e errou muito, errou feio. Mas agora cabe ao senhor tentar conversar com ele, tentar ali entrar em um certo acordo até com a jovem, né? A futura esposa, porque ela também deveria fazer a parte dela, mas aí agora é um pouco complicado realmente ele querer entrar nessa família à força. Ele não vai poder entrar à força, ele tem que dar um espaço agora para o filho reconhecer o erro dele. Como o filho errou e ele está querendo punir o filho com outro erro e não ir no casamento. Então não é realmente a melhor opção. Você tem que mostrar que você é pai, que você é mais consciente do que o seu filho. Então, acho que se você não for no casamento querer se isolar dele, você vai estar descendo no nível dele. Então, porque ele foi infantil, né? Porque não custava nada. Ele poderia não pedir autorização para casar, porque ele já tem 25 anos, ele realmente não precisa. Mas comunicar a família realmente é algo muito saudável, né? Faz bem, é bom. Mas eu acho que você não tem que agir com outro erro por cima do erro do seu filho. Não vai ser bom. Causar inimizade, fortalecer a inimizade aí. Com certeza isso já indica que havia problemas antes, né? O filho já não estava se dando bem com os pais, já antes desse namoro. E por isso ele provavelmente insistiu ou quis manter o namoro à distância dos pais e sem o conhecimento nenhum dos pais. E a moça que ele escolheu também, diga-se de passagem, não está dando um bom exemplo, né? Exatamente. Porque já está começando com o primeiro passo errado, porque o certo seria ela também querer conhecer os pais, porque ela está correndo um grande risco, não é? Vou casar com alguém que eu não conheço nem a família. Isso é muito errado, né? Ainda que nitidamente havia um problema de comunicação ou alguma coisa que aconteceu no passado que distanciou ali os pais do rapaz, ela deveria sim, claro, apoiar essa união. E ela está casando, né? Infelizmente ela está casando com uma pessoa que tem um problema não resolvido familiarmente. Ele com certeza vai levar esse problema para dentro da casa dele. Cabe ao senhor agora tentar aconselhar à medida que possível. Lembrando sempre sem forçar, né? Porque não é a melhor medida. Exato. Você, amigo, o que você pode fazer? Se o seu filho espera a sua presença, a presença dos pais no casamento dele, então você pode colocar para ele essa condição. Olha, se você insiste em casar com uma pessoa que você nem se deu o trabalho de nos apresentar, se você realmente valoriza a nossa bênção sobre este casamento, então tem o mínimo de decência de vir até a nossa casa, trazer o convite do casamento, apresentar a sua futura esposa, vamos sentar com ela, vamos tratá-la bem e vamos seguir daqui para frente. Quer dizer, não é porque foi errado até aqui que precisa continuar errado. Já que você escolheu casar com ela, tá bom, então vamos fazer as coisas certas daqui para frente. Eu sei que você, como pai, você deve se sentir extremamente desonrado, desrespeitado. E eu compreendo perfeitamente. Só que isso já é água passada, né? Já passou isso, não tem como voltar atrás. Então agora, daqui para frente, como você pode agir certo? Exija que ele venha, apresente a noiva e comprometa-se a estar lá presente, mesmo que isso é longe do ideal que você sonhou para o seu filho, infelizmente, tá bom? Vamos tentar fazer o melhor disso daqui para frente, tá bom, amigo? Vamos a mais perguntas agora dos nossos alunos. O Fernandinho diz: meu filho tem 8 anos, mora comigo, com meu pai e minha mãe. Ele é uma criança muito boa, mas muito desobediente. Será que é por causa da criação dos avós que dão tudo o que ele pede? Ele não me ouve, só escuta os avós.
Quer dizer, o Fernandinho já tem aí uma suspeita aí do que deve estar acontecendo, né? Que os avós estão ali mimando o filho, né? E é normal isso, quando o filho sempre tem um apoio, uma abertura maior, sempre o acolhimento de uma das partes, no caso aí os avós, que a avô e a avó já normalmente assinado ali embaixo que eles passam realmente a mão na cabeça bastante. É claro que a criança vai pender para o lado daquele que mais a defende, que mais apoia, né? Possivelmente esse problema que ele suspeita é real, é fato. Mas a minha sugestão para o Fernandinho é que ele traga o filho dele mais para perto dele. Porque acaba sendo muito cômodo, Renato, o pai, a mãe solteira, ter os avós ali. Então eles acabam meio que realmente deixando a criança ali para trabalhar, para tudo. Então é cômodo, mas na hora que a criança também começa a ter esse tipo de reação, eles não gostam. Então o que ele tem que fazer? Assumir mais esse papel na vida do filho, né? Trazer o filho mais para o lado dele. Né? Quer seja nos momentos de lazer, quer seja no dia a dia quando está em casa, né? Às vezes deixa muito na mão da mãe e do pai as tarefas como cuidar, dar comida, esse tipo de coisa, mesmo quando ele está presente. Então, assim, acaba que a criança vai fazendo mesmo dos avós os pais. Então, não ouve mais o pai de verdade, né? O pai biológico. Ouve mais os avós, porque está mais com os avós. Então, acho que ele tem que ser mais presente, assim, na vida do filho. E na pergunta dele, ele citou ali a situação que indica que a ausência da mãe, né? Provavelmente ele é um pai solteiro e é natural que a avó cumpra o papel materno ali e se ele trabalha fora, ainda mais, porque fica muito tempo ausente. Outra coisa que você pode fazer, Fernandinho, para que o seu filho o respeite mais, é negociar com seus pais, os avós dele, para que eles reafirmem a sua autoridade de pai. Ou seja, o seu filho tem que enxergar nos avós, e que você é o pai, ou seja, a primeira autoridade a quem ele responde é você. Mas se ele passa mais tempo com os avós, então é os avós que têm que reforçar isso para ele. Porque se cada vez que você tenta disciplinar ou colocar alguma regra, ele corre para os avós e os avós desautorizam o que você determinou, realmente é uma batalha difícil de ganhar, né? Então a sua negociação aí não é com o seu filho, a sua negociação é com os seus pais, tá bom? Que estão, talvez sem querer, né, tentando fazer o melhor da situação, eles estão acabando estragando e tirando a sua autoridade, tá bom? Procure negociar com seus pais sobre isso. Vamos a mais perguntas daqui a pouquinho. Assista agora a história desta família, o Sérgio, a Nádia e a Stephanie. Eu era aquela mãe que bate, que briga, que xinga sem paciência. Talvez por causa da situação financeira, né? Então, e tinha que trabalhar de manhã até de noite, não tinha muito tempo para ela. Então, quando eu chegava em casa, quando a mulher tem dupla jornada, ela não tem muita paciência com os filhos mesmo. E eles não entendem, eles querem atenção para eles. E não dá para dar toda a atenção para eles. Aí era onde tinha conflito dentro de casa. Ela brigava comigo e eu começava a discutir com ela. Ao invés de eu ficar quieta, não. Eu ia e discutia, fazia tudo que eu não devia fazer. Mas não aprontava, saía, fazendo coisa? Era mais a senhora que não tinha paciência com ela? Eu que não tinha paciência com ela, literalmente. Porque meu trabalho era cansativo, era esgotante. Aí chegava em casa, não tinha paciência mesmo. Né? E aí acontecia as brigas, né? E o pai dela sempre defendendo, nunca dava razão para mim, sempre para ela, que eu queria que ela estudasse, entendeu? Então aí tinha esse conflito. Chegava em casa, quando eu via as duas de briga, assim, eu ficava imaginando, assim, mas a gente só tem uma filha, você não tem paciência com uma? Você tem que ter paciência com a nossa filha, que só tem uma só. Se você for ficar levando por esse lado aí, ele ficar brigando e batendo, nós vamos perder a nossa filha. Então a gente tem que procurar alguma coisa, alguém, sei lá. Eu ficava bem chateado e não sabia o que fazer, entendeu? Chegaram quase a se separar por causa disso? Quase nós se separamos, porque eu não estava aguentando mais. Eu falei assim, não, é melhor a gente se separar e dar um tempo para a nossa vida, porque desse jeito não dá para viver. Eu ouvi com a Cristiane que a gente tem que ter mais paciência com os filhos, não ser aquela mãe gritona, aquela mãe mandona, né? Que tem que ter paciência. Eu não queria ficar perto da minha mãe, antigamente. Eu odiava ela. Acho que se eu fizesse alguma coisa assim, eu ia pedir que ela morresse. Porque eu odiava ela de verdade. Porque ela me batia, xingava. E agora não. Ela tá mais calma, o clima em casa tá bem melhor. E agora eu amo ela. Eu quero que ela viva pro resto da vida, assim. Falava assim pra ela, de primeira.
Fala, não liga para sua mãe, não. Que ela fala, entra aqui e sai ali. Mas sabe, olha o conselho que eu estava dando para minha filha. Depois eu comecei a participar das palestras, aí tocou no meu coração, falando, não é assim. Aí eu cheguei no dia seguinte, fui trabalhar, tudo, relaxei. Aí cheguei em casa e falei, filho, o pai quer conversar com você. Aí o que foi, pai? Eu falei assim, o que o pai falou está tudo errado. Eu falei, você tem que pegar o que a sua mãe está falando, entendeu? E procurar melhorar. Então, aí não tinha como educar, porque ela pegava mais ele, e ele só estava em casa de final de semana. Entendeu? Então, quer dizer, como que eu ia educar uma criança desse jeito? Não tem como educar. A casa divide, os dois têm que falar a mesma linguagem, né? Se não falar a mesma linguagem, desmorona tudo. Então, eu ia só vindo aqui para a gente perceber quanto a gente está educando errado a criança. Entendeu? Agora eu estou aprendendo e vou aprender mais e vou ajudar ela a educar os meus netos lá na frente, vai ser assim. Alguns fatos curiosos e interessantes aí da história desta família, né? O Sérgio, a Nádia e a Stephanie, é que, por exemplo, a gente vê ali o caso muito típico que sempre tem um pai que é mais rigoroso que o outro, né? No caso ali era a Nádia, a mãe nervosa, militar, e o Sérgio, o pai, era todo mais compreensivo, calmo e tal. É muito comum acontecer isso. E isso não é necessariamente ruim, só é ruim quando os dois não fazem o equilíbrio. E então isso se torna até um ponto de conflito, a ponto de os dois quase terem se separado pela discordância que eles tinham na criação da filha. Ou seja, o problema que está ali centralizado na filha, no caso da família, passa, claro, nitidamente para o casamento. Ou seja, não consegue acertar a criação da filha, porque no caso ali da Stephanie, ela pendia mais para o lado do pai, que sempre a apoiava. E logo dava briga entre o casal. Ou seja, se não houver esse equilíbrio, achar esse ponto de ajuste, de equilíbrio, vai destruir também o casamento, além da criação do filho. Não há problema nenhum, né, de estar bem pré-estabelecido quem faz qual papel. Não tem problema nenhum. Né, do pai já reconhecer, olha, que a esposa é mais dura e a esposa já saber que o pai já é mais maleável e os dois saber conviver com isso e saber transmitir essa harmonia para o filho. Porque quando há esse desequilíbrio, o filho já percebe que ele está na vantagem, porque está tudo fora de ordem, então ele faz a festa. Porque o que acontece normalmente nesses casos é que o pai mais tranquilo, ele tende a fazer o papel do bonzinho, né? Aí o filho vem e tal, aí o outro pai mais rigoroso fica como o mal da história, o vilão. O bicho papão. Né? E aí que está o erro, aí cria-se partido dentro da própria casa. Talvez isso está acontecendo dentro da sua casa. O seu filho coloca o pai e a mãe um contra o outro. Vocês veem partidos, você está vendo um partido ser criado dentro da sua casa. Ou às vezes o seu marido, ele fica com raiva de você, mãe, porque você toma o lado dos seus filhos e você não apoia o seu marido na disciplina que ele dá. Então, veja que o desequilíbrio dentro da casa está partindo dos pais, porque filho vai ter mau comportamento, desobediência, rebeldia, isso vem com o pacote, tá? Você quer ter filho, espere isso em algum momento da criação deles, tá? Ou em vários momentos da criação deles. Agora, se vocês, como pais, não sabem lidar com isso, vocês só vão piorar a situação. E é por isso que, quando eles vieram à transformação total de pais e filhos, então a Nádia aprendeu a não ser extremista, né? Não é que ela mudou, ela não deixou de ser rigorosa, mas ela deixou de ser extremista, bater, aquela coisa, sabe, fora do controle. E ele também deixou de ser muito ausente da disciplina, muito, vem cá minha filha, coitada de você, sua mãe não te entende. Ele sabe que ele tem que se unir com a esposa para poder ajudar na criação da filha. Então, esse equilíbrio, eles alcançam através de dicas que nós damos nas palestras. Se você está passando por algo assim com os seus filhos, você quer ajuda, ligue agora para o telefone que está no seu vídeo, 0 operadora 11 3573 3535. Ligue agora, a nossa equipe está à sua disposição para atender a sua ligação e ouvir o seu problema e dar-lhe dicas e mais informações de como você pode se beneficiar da transformação total para pais e filhos. Cristiane e eu estaremos neste domingo às 18 horas fazendo a palestra e lembrando que a palestra é gratuita. Pessoas como a família que você acabou de assistir, elas vêm, sentam ali, aprendem e saem melhores. Os efeitos muitas vezes são imediatos, porque eles começam a mudar de estratégia dentro de casa, mudar a tática na criação dos filhos.
É muito importante que você venha buscar esta ideia. E não pense errado, como muitos que costumam pensar, que diz assim, mas se eu for sozinha, eu mãe, e o pai não for, não vai adiantar. Se eu for sozinho, o filho não for, não vai adiantar. Vai sim. Toda mudança começa com tá bom? Seja o primeiro a dar o primeiro passo. Na volta, voltamos para responder mais perguntas dos nossos alunos. Lidar com os filhos hoje não é tarefa fácil. O mundo evoluiu. Mas os problemas em família também. Me envolvi com a maconha, com a cocaína, com bebidas. Começou a desaparecer dinheiro, eu dava dinheiro para ele gastar com ele comprava droga. Hoje eu sou uma pessoa transformada, tenho paz dentro de mim. Meu filho está transformado. A disciplina em excesso é criticada, mas a falta dela traz consequências graves. O que fazer? Não desista do seu filho. Uma atitude sua pode fazê-lo mudar. Palestra para a transformação total de pais e filhos, domingo às 18 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. A entrada é gratuita. Muitas pessoas nos ligam e perguntam, mas quanto custa a palestra? Preste atenção, eu vou desenhar, vou desenhar. 0. Não custa nada. Mas como assim? Você pergunta. Como assim não custa nada? Vocês vivem de quê? Como assim não custa nada? Não custa nada, sabe por quê? Porque as pessoas, toda a equipe da Transformação Total de Pais e Filhos, as pessoas que trabalham, fazem um trabalho voluntário. Eu não faço esse trabalho para ganhar dinheiro. Eu faço esse trabalho porque eu, como pai, a Cristiane como mãe, nós gememos quando adotamos o nosso filho Felipe. Nós gememos porque éramos pais de primeira viagem, erramos muitas vezes, fizemos coisas que não deveríamos ter feito. E se nós tão somente tivéssemos alguém para chegar para nós e falarmos, olha, é assim, 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 não faz isso, faz aquilo, poxa, a gente teria evitado tantos erros. E como nós aprendemos errando no nosso casamento e ajudamos as pessoas através da Escola do Amor, nós erramos também como pais e filhos, como pais, e queremos ajudar os pais. Então nós compartilhamos as nossas experiências. E o que nós ganhamos com isso é a satisfação de saber que nós estamos ajudando outras pessoas. E como as próprias pessoas falam, elas vêm, são ajudadas e elas querem ajudar outras. Elas não estão sendo pagas para falar da palestra, porque assim como elas foram ajudadas gratuitamente, elas também querem ajudar outras pessoas gratuitamente. É difícil hoje em dia, infelizmente, as pessoas entenderem isso, que existe realmente alguém de forma voluntária, né, disposta a ajudar alguém sem receber nada em troca. É difícil acreditar, né? Difícil de acreditar. Ainda mais, nós temos o estacionamento amplo, com todo o conforto ali, o próprio templo, a creche para as crianças ali, um ambiente onde elas ficam durante a palestra para não atrapalhar. Tudo isso feito por voluntários. Ela não vai gastar absolutamente nada. Senão o seu tempo e a dedicação, a vontade realmente de mudar de vida. Só precisa sair de casa e chegar até aqui para alcançar essa mudança tão sonhada que essa pessoa espera na família dela. Isso. Nós não podemos ir até você. Esta parte a gente não pode fazer. Você quer ajuda? Você tem que vir e assistir a palestra. Domingo, 18 horas, na Transformação Total de Pais e Filhos. E você que está fora de São Paulo e não pode vir aqui no Templo de Salomão, lembre-se, você pode assistir às nossas palestras online através do Univer. Univerparacrer.com é o site que você pode acessar e ali você pode se cadastrar, você pode assinar esse serviço e você assistirá todas as nossas palestras da Transformação Total para Pais e Filhos. Univerparacrer.com, se informe mais lá. Vamos lá agora à pergunta da Rita. Tenho filho de 9 anos. Ele anda muito rebelde, falando palavrões. Eu o repreendo, mas não tenho conseguido resultado. O que eu devo fazer? Seu filho de 9 anos fala palavrões e você não sabe o que fazer. Vamos lá, quais as dicas? Na verdade, infelizmente, ele está sendo vítima dessa grande influência. Com certeza, o ambiente, o local, a escola, onde ele frequenta, está tendo muita influência sobre isso. Bem, a melhor forma da senhora fazer isso, dona Rita, é dando um bom exemplo. É explicando para ele, sendo realmente essa pessoa centrada,
vendo dentro de casa como é que está o ambiente, dando o seu exemplo. Afinal, ele tem essas várias opções. Ele tem a opção do colégio, ele tem a opção dos parentes, dos amigos, dos amiguinhos dele, que possivelmente a grande maioria fala palavrão e é rebelde, etc. A dona Rita pode sentar com ele e ir ensinando, e no próprio comportamento, porque tem muitos casos, Renato, de pais que fazem isso. Eu tiro pelos meus próprios pais. Por exemplo, minha mãe fumava muito. E ela sempre fumava com aquela vontade grande de, sabe, parecia que era gostoso o negócio. Prazer. E ela falava assim, olha, nunca fume, meu filho. E ela mal sabia que muitas vezes ela jogava o restinho do cigarro pela janela, eu dava a volta e ela experimentar o que era aquilo. Ou seja, o exemplo é o melhor caminho, a melhor educação que os pais podem dar. Uma criança de 9 anos, eu não sei vocês, mas eu, pelo menos, de fazer muita coisa longe dos olhos da minha mãe e do meu pai. Muita coisa errada eu fazia, que eu aprendia na escola, aprendia com os amigos, mas dentro de casa, não. Eu sabia que ali era terreno minado, eu sabia que ali eu não podia. Então, de um certo modo, Rita, se o seu filho está falando palavrões na sua casa, na sua frente, é porque ele sabe que ele pode. Você está permitindo que ele faça isso de alguma maneira, ou sendo muito pacífica, ou realmente, como o Vitor falou, não dando bom exemplo, quer seja da sua parte ou de alguém que convive junto, pai, tios. Então, ele está sabendo que ele pode fazer isso, que isso é normal dentro da casa de vocês. Então, o que você tem que fazer? Você tem que mostrar o outro lado da moeda, que não é bem assim, como ele está imaginando. Não deixe ele ter uma vontade com isso, como ele tem estado. E se ele insiste, então você tem que dar algum tipo de consequência. Ele falou um palavrão, então você vai tirar o celular, ou você vai impedir que ele assista a televisão por 2 horas, até que ele não fale palavrão por 2 horas, ou aquela noite ele não vai falar mais palavrão. Quando ele passar um dia sem falar palavrão, ele ganha novamente o direito de assistir à televisão. Você tem que jogar com essas consequências. Ele cometeu um erro, ele pagou a consequência. Isso é treiná-lo para o futuro, porque eventualmente ele vai trabalhar em algum lugar, alguma empresa, e lá ele não vai poder falar palavrão. Haverá uma regra, e se ele quebrar essa regra, ele será advertido, poderá perder o emprego. Então você tem que exemplificar isso já dentro da sua casa, ok? E uma outra coisa é, às vezes, simplesmente sentar com seu filho e conscientizá-lo do que é o palavrão. Por que as pessoas falam palavrão? Eu acho que pouca gente para pensar exatamente por que as pessoas sentem a necessidade, ou o prazer, ou o hábito de falar palavrão. E a verdade é que um palavrão normalmente ou é fruto de um vício do ambiente que você cresceu e você simplesmente está repetindo o que os outros fazem, sem muito pensamento, ou então você está no momento da raiva, no momento emocionalmente carregado, você está expressando aquela raiva, aquela emoção muito forte através de um palavrão. E o que o seu filho precisa aprender é uma maneira alternativa de expressar esta raiva, essa frustração. Ele está com raiva, ele fala um palavrão? Não, peraí, meu filho, você não precisa falar palavrão quando você está com raiva. Existe uma outra maneira, uma maneira melhor de você lidar com a sua raiva, que é assim, assim, assim. Então você explica para o seu filho para que ele tenha uma alternativa, porque venhamos e convenhamos. Às vezes, até eu sinto vontade de falar palavrão. Não conta pra ninguém não, tá? Fica só entre nós aqui. Até eu tenho vontade de falar palavrão naqueles momentos de raiva. Eu não falo, claro, não tenho esse hábito. Mas eu entendo que é o momento da frustração. Você quer quebrar, dar um murro, fazer alguma coisa, mas você aprende como adulto a controlar aquilo e usar uma outra ferramenta para lidar com aquela raiva. Então, eu aprendi isso. Agora, muitas crianças não aprenderam. Então, você, pai, tem que ensinar e tem que ter um pouquinho de paciência. Porque se ele vai na escola e lá o que mais rola é palavrão, então você tem que ensiná-lo como se comportar neste meio, neste ambiente, sem se contaminar por ele. Tá bom? Se você tem uma dica, aliás, uma pergunta sobre pais e filhos, você pode acessar o site escoladoamorresponde.com. Ali tem um formulário, você envia a sua pergunta para a transformação total de pais e filhos. Fique sintonizado e nós responderemos a sua pergunta aqui no programa. Bom, isso nos diz que o tempo acabou e nós voltamos amanhã com mais dicas para pais e filhos aqui no programa. E até a próxima, alunos. Tchau, tchau. A wonderful show. It's the most intelligent show on television.